Bem, olá. O motivo de gravar essa aula aqui, principalmente essa aula não, essa conversa que nós vamos ter agora, é sobre uma das doenças que mais mata no mundo e é a principal causa de mortalidade hospitalar. Bem, se você for ver qualquer comissão de óbito, se você for ver a maioria das mortalidades dentro das unidades de terapia intensiva, se você for ver a maioria das mortalidades hospitalares, sepse é a via final de todas elas. Então, eu não preciso dar grandes justificativas porque um hospital deve ter um protocolo de sepse gerenciado. Isso é o mínimo que um hospital deve ter e quando se fala de gerenciamento de protocolos clínicos. E por que eu falo de um mínimo? Falando de outras doenças, claro que as doenças cardiovasculares são as que mais levam à mortalidade também, nas instituições, mas é importante nós termos um olhar muito detalhado e focado nessa síndrome infecciosa, uma vez que ela, por não ser tão falada, acaba não sendo tão, identificada, tratada em tempo oportuno e o paciente morre. É costume ver, analisar esses pontos que, geralmente, os pacientes que morrem com sepse, eles não morrem naquela internação, ou melhor, não morrem naqueles primeiros dias de internação. Eles vão morrer, geralmente, depois de 33 dias de outras infecções relacionadas à assistência. É impressionante esse número. Porque, na verdade, o não tratamento inicial desse paciente faz com que ele fique um paciente crítico crônico. É muito comum o paciente ir por essa via. Então, eu chamo a atenção que sepse deve ser tratado de maneira séria. E há algum tempo o Brasil vem estando nessa luta, principalmente o Instituto Latino-Americano de Sepse, né, puxando essas discussões. As UTIs vêm buscando essas discussões, só que o que nós percebemos é que, geralmente, sepse, quando nós falamos de sepse, nós não associamos isso a uma doença que está fora da UTI. E é exatamente aí que está o grande perigo de toda essa doença. Porque, na verdade, essa doença ela está no pronto-socorro e ela está nas unidades de internações. E por não identificar, não ter uma equipe com uma competência adequada para identificar esse paciente grave, acaba que esse paciente tem uma deterioração clínica e quando chega na UTI já chega com algumas disfunções orgânicas sem condições de reversão. Então, eu chamo a atenção que esse é um ponto bem importante, um ponto bem característico que nós devemos ter e vai ser o foco do que nós vamos discutir aqui. Então, antes de mais nada, eu queria lembrar o que é sepse. Sepse, na realidade, é uma resposta adequada do organismo frente a uma infecção, ou seja, para ser sepse tem que ter uma infecção. Seja ela bacteriana ou viral, tem que ter uma infecção. E o que caracteriza essa sepse é um SOFA maior ou igual a 2 ao basal do paciente. Então, esse é o conceito, a definição do sepse 3.0. E você, talvez, que esteja vendo essa aula, não seja um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, enfim, um profissional que trabalhe na UTI, ou até mesmo, quem sabe, que trabalhe na UTI, você vai se perguntar o que é esse score SOFA. Na verdade, você nunca ouviu nem falar, talvez, nesse score. Se você nunca ouviu falar nesse score SOFA ele avalia 6 órgãos. E os 6 órgãos estão aqui. Eu tenho o renal, sistema nervoso central, cardiovascular, hepático, coagulograma e o respiratório. É importante que as pontuações desse score elas vão de 0 até 4, dependendo do nível de disfunção. Eu chamo a atenção aqui que nós temos 3 órgãos que são basicamente de reconhecimento quase que puramente laboratorial. O primeiro deles é o renal, obviamente que eu tenho um nível de creatinina aqui, por certo que eventualmente um score de 4 eu posso ter uma estimativa aqui pela diurese do paciente no dia, mas o que é muito incomum. Então o renal é praticamente laboratorial. O hepático, que são as dosagens de bilirrubina, também praticamente laboratorial. E os níveis de plaqueta, por óbvio, também são de avaliação puramente laboratorial. Só que eu tenho 3 órgãos
que eu tenho como fazer uma avaliação clínica deles. Primeiro, sistema nervoso central. O que pontua no sistema nervoso central é a alteração do nível de consciência. Então, se eu tenho um paciente com uma alteração do nível de consciência, eu tenho uma disfunção orgânica. Se essa disfunção orgânica for decorrente de uma infecção, eu estou diante de um quadro séptico. Então, observem que todo o processo de suspeita de sepse, ele se parte do pressuposto que eu encontre uma disfunção orgânica e após encontrar uma disfunção orgânica, eu preciso ver se essa disfunção orgânica não está sendo causada por uma infecção. Porque se for, eu devo sim fazer uma investigação adicional e começar o tratamento, começar as boas práticas de tratamento da sepse. Então, tudo começa com a disfunção orgânica. Outro órgão que pontua é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é um órgão que pontua também. E o que pontua aqui são os níveis de pressão, que chega até níveis onde se fazem necessário a utilização de droga vasoativa. Aqui no exemplo desse score, está se usando dopamina, mas, por óbvio, níveis de noradrenalina também pontuam no score SOFA, tá? Então, claro, se eu tenho um paciente hipotenso e essa hipotensão é refratária a volume, ou essa hipotensão é uma hipotensão que necessita de utilização de droga vasoativa, eu estou diante de uma disfunção orgânica, e disfunção orgânica, se for causado por uma decorrente de uma infecção, isso se torna uma sepse. O último dos órgãos é o mais detalhado e talvez a maior pegadinha que possa se ter em termos de avaliação de um paciente com uma função respiratória. Bem, se você for reparar de maneira atenta, o que pontua aí no sistema respiratório é a relação PO2 a FO2. E quando eu faço a pontuação, o PO2 é a pressão arterial de oxigênio. Como eu vou mensurar a pressão arterial de oxigênio? Por uma gasometria. Não, mas espera, como é que você me fala que eu tenho como avaliar sem ser por laboratório e agora você está me dizendo que eu tenho que fazer isso por uma gasometria? Na verdade, essa relação aqui, a FO2 eu tenho como estimar, que é óbvio, em ar ambiente, em um paciente que não está com oferta de oxigênio, é de 0,21% em altura do mar. E a PaO2, ela é estimada. Estimada como? Pelo nível de saturação. Virtualmente, pela curva da dissociação da oxihemoglobina, eu tenho que, para um determinado nível de saturação, eu tenho um determinado nível de PO2. E o nível marcante disso é uma saturação em torno de 92, eu tenho uma PO2 em torno de 60, 64. Então, dentro dessa faixa, claro, respeitando situações de febre ou hipotermia, assim como também outras condições como acidose e alcalose que podem desviar para a direita ou para a esquerda essa curva. Via de regra, um paciente que está com uma saturação de 92 está com uma PO2 de 60. Bem, se nós estivéssemos fazendo uma aula prática aqui, eu ia pedir talvez para você, curiosamente, pegar um paciente virtual que chegou saturando 90%. Obviamente, a PO2 dele está abaixo de 60 em condições normais de pressão e temperatura. Se eu pegar esse 60 e dividir por 0,21, eu vou ter abaixo de 300 de relação. E esse abaixo de 300, eu pontuo 2 no SOFA. Pontuei 2, eu tenho um SOFA maior ou igual a 2. Se isso for decorrente de uma infecção, eu estou diante de quadro séptico. Ou seja, olha o raciocínio que fica bacana agora. Se eu tenho um paciente que está com dessaturação, sem outra justificativa clínica, e isso é decorrente de uma infecção, eu estou diante de um quadro de um paciente com suspeita de sepse. Ou, melhor dizendo, de um paciente com sepse. Então, todo o paciente que tem uma disfunção orgânica, é claro, eu tenho a abertura do protocolo de sepse. E tudo começa aqui, com a abertura do protocolo de sepse, ou seja, com a identificação de um sinal de resposta inflamatória sistêmica ou de uma disfunção orgânica. É assim que se abre o protocolo de sepse. Então, o protocolo de sepse se abre com uma disfunção orgânica. Se eu tenho uma disfunção orgânica, abre o protocolo de sepse. Quem abre o protocolo de sepse? É que eu quero destacar. Pessoal, a abertura do protocolo de sepse é da equipe de enfermagem. Mas o médico pode abrir? Pode.
pode abrir. Eu, como médico, posso falar. Óbvio que eu posso abrir ao identificar um sinal clínico de disfunção orgânica ou uma resposta inflamatória sistêmica. Porém, contudo, entretanto, quem monitora o paciente no seu plano de cuidado, registro de sinais vitais, quem está na beira-leito monitorando esse paciente durante o seu período de internação e avaliando essa criticidade, é a equipe de enfermagem. Então, essa é uma responsabilidade da equipe de enfermagem em abrir protocolo de sepse. E aqui eu quero dar fazer um adendo. Não existe desse negócio da equipe de enfermagem pedir licença para o médico para abrir protocolo, uma vez que eu estou identificando uma disfunção orgânica. Quando eu identifico e abrir protocolo, eu digo o seguinte: médico, eu acabei de identificar uma disfunção orgânica ou um sinal de resposta inflamatória sistêmica. O senhor acha que isso pode ser sepse? Ele vai responder sim ou não. Mas você já fez a sua parte, que é o alerta. Então, entenda a abertura do protocolo como alertar o médico. Esse é o ponto importante. E como é que se abre o protocolo de sepsis? Na verdade, a recomendação do ILAS é fazer isso através de 2 sinais de resposta inflamatória sistêmica, correto? Ou uma disfunção orgânica. E aqui eu tenho os exemplos aqui de disfunção orgânica, que foram o que nós citamos agora há pouco, disfunções orgânicas clínicas. Em relação ao sinal de resposta inflamatória sistêmica, eu queria destacar que a situação para se abrir protocolo de sepsis com sinal de resposta inflamatória sistêmica é ou são com 2 sinais de resposta inflamatória sistêmica, sendo que febre não deve estar junto com taquicardia, uma vez que febre causa taquicardia. Então, qualquer outra combinação possível são critérios para abertura de protocolo de sepsis. Tá? Então, essa etapa aqui é uma etapa da enfermagem ou da equipe de enfermagem. A responsabilidade é dela. Então, observa que nós falamos de SOFA, nós falamos sinais de resposta inflamatória sistêmica. A pergunta é: você, enfermeiro, sabe reconhecer isso no seu paciente? Porque esses são observações básicas e importantes para a abertura do protocolo. Então, se faz necessário que a equipe de enfermagem saiba identificar o que é um sinal de resposta inflamatória sistêmica e o que é uma disfunção orgânica. E, diante disso, qual é o fluxo de acionamento do médico para que ele possa vir avaliar se essa disfunção que você encontrou ou esse sinal de resposta inflamatória sistêmica que você encontrou é decorrente de uma infecção. Caso seja, estamos diante de um quadro séptico. Então, passando para o ponto 3, o que eu quero destacar é: o médico, ele dá seguimento ao protocolo ou não. Ele pode observar que, o meu paciente está rebaixado, mas eventualmente ele teve um AVC hemorrágico. O meu paciente está hipotenso, mas eventualmente ele está com uma insuficiência cardíaca grave, descompensada, um choque cardiogênico. O meu paciente está taquicárdico e taquipneico. Meu paciente está numa crise de ansiedade. Mas isso é ato médico. Isso é uma atribuição do médico. Eu não posso exigir que o enfermeiro tenha essa interpretação. O enfermeiro, ele tão somente está para... Tão somente não. Não gosto nem de usar essa palavra como para reduzir a sua importância. Mas a função dele é identificar o sinal. Identificou o sinal, cabe ao médico agora julgar se que esse sinal, que esse enfermeiro que cuidou desse paciente é ou não um quadro infeccioso, ou é justificado por um quadro infeccioso, porque caso seja, você está diante de uma sepse. Então, observa que são papéis muito claros e diferentes cada um. Não significa dizer que o enfermeiro abriu o protocolo e que o médico deva dar seguimento. Não. O médico tão somente vai documentar que não houve ou não há uma infecção que justifique a manutenção do protocolo. Então, excluir. Entendo que essa taquicardia e taquipneia é por causa de uma crise de ansiedade. E justifica em prontuário. E fica todo mundo tranquilo. Mas não podemos nos eximir da responsabilidade do enfermeiro de sinalizar isso para o médico. De maneira formal e com um formulário próprio. Tá? Então, o médico, ele dá o seguimento ao protocolo. É responsabilidade desse médico. E aqui eu queria citar alguns passos que são importantes nesse atendimento médico. O primeiro passo é definir se há ou não uma infecção. Essa definição agora é um desafio diagnóstico, porque na verdade você vai definir a suspeita ou a confirmação da mesma. E principalmente aos colegas que trabalham no pronto-socorro,
você vai ter poucas ferramentas. Na verdade, nesse momento, você vai ter tão somente o seu exame físico para suspeitar um foco infeccioso ou afastar um quadro. Mas se você documentar que é decorrente de um foco infeccioso, você escolhe qual é esse foco infeccioso. E ao escolher qual é esse foco infeccioso, você vai após, não, é infecção, vou para o passo 2. Não é infecção, encerrei o protocolo. Se for infecção, vou para o passo 2. Se for o passo 2, eu vou definir a gravidade do quadro. Ao definir a gravidade desse quadro aqui, eu vou ver agora, número 1, ou seja, eu dei seguimento ao protocolo. Quando eu marquei infecção, seja de qualquer sítio, e o meu enfermeiro lá em cima já documentou que ele tem uma alteração clínica, eu vou dar seguimento. Agora vem cadeia abaixo. Não tem mais como parar a partir daqui. A partir do momento que o médico marca, tem uma infecção, e o enfermeiro tem critérios de abertura do protocolo ou já abriu o protocolo por uma disfunção orgânica ou sinal de resposta inflamatória sistêmica, a partir de agora, o protocolo vai até o fim. E ir até o fim é em todos esses pontos que nós vamos citar a partir de agora. Primeiro ponto, eu vou definir a gravidade inicialmente. Se é uma infecção, onde eu não tenho nenhuma disfunção clínica nesse momento. Só que eu vou pedir coleta de exames para ver se eu tenho alguma disfunção orgânica laboratorial. Como, por exemplo, nós citamos uma creatinina alterada, uma bilirrubina alterada, uma plaquetopenia não justificada por outra causa ou comorbidade. Ou se já é uma sepse, onde eu já identifiquei o paciente tem uma disfunção orgânica clínica. Ou se é um choque séptico, é aquele paciente que já chegou, já fiz até mesmo medidas iniciais e já identifiquei que é um paciente que, ou nesse caso aqui, como é um atendimento inicial, que ele está com uma hipotensão ameaçadora à vida. Ou o caso que nós citamos lá acima, se foi afastado a infecção ou choque séptico. Não, isso aqui não é infecção, choque séptico, isso aqui já foi afastado, é uma ansiedade, é uma ansiedade descompensada, é um choque cardiogênico, AVC hemorrágico, enfim, eu afasto. Agora vem um ponto aqui que eu quero destacar. Sepse e choque séptico em cuidados de fim de vida. Quando marcar essa alternativa? Bem, aqui, na verdade, cabe uma discussão sobre paliação e terminalidade, que são dois conceitos totalmente diferentes. O paciente paliativo, ou que merece cuidado paliativo, é todo aquele que tem um diagnóstico de uma doença incurável. Um exemplo, um DPOC, um exemplo, um Alzheimer, um exemplo, uma insuficiência cardíaca por uma miocardiopatia isquêmica sem possibilidade de tratamento, um exemplo, uma neoplasia. Então, esse paciente ele tem indicações de paliação. Só que no primeiro momento, paliação e tratamento vão andar muito juntas para manter conforto a esse paciente. Só que há um momento onde eu coloco esse paciente em paliação exclusiva, onde os cuidados terapêuticos não terão grandes benefícios. Observa aqui que é muito sutil essa identificação, certo? De qual é o paciente que está em cuidado de fim de vida e onde eu vou abrir esse protocolo de sepse, ou não. Então, diante do paciente que está com cuidados paliativos exclusivos, nós devemos considerar um paciente com choque séptico em cuidado de fim de vida, não necessariamente um terminal, uma vez que um terminal não deveria nem ter a abertura de protocolo de sepse. Mas em cuidado de fim de vida, um paciente que está em cuidados paliativos exclusivos, que é uma etapa final de qualquer doença, aí sim eu marco essa alternativa, certo? Geralmente esses pacientes serão um paciente com uma síndrome demencial, ECOG-4, ou PPS de 10%, ou um paciente DPOC com GOLD-D, ou uma insuficiência cardíaca com NIRA4, ou um paciente cirrótico com Child-C, já sem possibilidade de tratamento, ou uma insuficiência renal crônica com falência de acesso, sem condições de hemodiálise, enfim. São vários os cenários aqui que podem justificar uma avaliação. Diante disso, se eu marquei uma das 3 primeiras alternativas, se é infecção, sepse ou choque séptico, eu vou coletar exames do kit sepse e prescrever antimicrobiano. Ou vou encerrar o atendimento. Eu encerro o atendimento quando? Quando eu afastei a infecção ou quando eu coloco um paciente com sepse, choque séptico em cuidado de fim de vida. Importante. Só é possível marcar essa informação, sepse, choque séptico em cuidado de fim de vida, se
eu tenho registro em prontuário. Não dá para ser uma coisa cuidado paliativo não registrada. Ah, parece que o médico conversou com a família. Ah, parece que o, o assistente conversou com o filho. Tem que estar claro no prontuário. Eu preciso ter descrito que é um paciente com cuidados paliativos exclusivos. Somente isso. E nesse caso, não há benefícios ao segmento do protocolo. Diante disso, eu vou ter a coleta do kit sepsis, que são os exames laboratoriais junto com o lactato, e a prescrição do antibiótico. Então aqui eu tenho algumas horas que eu registro, uma vez que essas boas práticas devem ser feitas em até 1 hora. Então, que hora foi coletada essa hemocultura? Que hora foi administrada a primeira dose do antibiótico? Lembrando que a primeira dose do antibiótico deve ser realizada em até 1 hora e a hemocultura deve ser coletada antes da administração do antimicrobiano, desde que não haja atraso do mesmo. Então, são esses 2 pontos aqui que eu queria destacar, tá? As outras boas práticas é a coleta de lactato, número 3, e a administração de hidratação venosa caso o paciente esteja com uma hipotensão ameaçadora à vida. Ou, se o seu lactato, quando for checado, der maior que 2 vezes a normalidade. Correto? Ou se após hidratação adequada o paciente não teve resposta. Diante disso, é o que eu vou fazer com o meu paciente. São as 4 boas práticas. E vou fazer uma reavaliação médica, vendo quais são os órgãos ou novos órgãos que meu paciente tenha disfunção. E aí, por fim, eu vou finalizar o meu atendimento descrevendo se é uma infecção, uma sepse, ou uma sepse com lactato alterado, ou um choque séptico, ou se foi afastar a infecção. Como disse lá acima, uma vez que você pode refletir novamente, mesmo após a abertura do protocolo, ter feito talvez a primeira dose do antibiótico, você pode afastar a infecção. Por óbvio que pode. Muito natural isso. Você fez uma reavaliação e considerou, não. Só que de posse desses exames, eu entendo que não é um quadro infeccioso, não é um quadro de sepsis. E nós vamos encerrar esse atendimento, tá? Queria só compartilhar aqui com vocês de maneira bem breve um formulário mesmo real de atendimento, tá? Esse formulário está disponível no site do ILAS, tá? E aqui eu tenho um formulário de como funciona. Observa aqui que o que nós discutimos aqui agora há pouco são sinais de resposta para sistêmica, onde eu tenho 2 sinais. Lembrando que taquicardia não pode estar junto com febre, certo? Ou um paciente que tem uma disfunção orgânica. Essa parte é a parte da enfermagem, a abertura do protocolo. Depois disso, o médico vem e documenta se ele está diante de um quadro infeccioso. Se estiver diante de um quadro infeccioso, ele vai registrar. Se ele registrou, ele já documentou aqui que é uma infecção, ou se é uma sepse, se o paciente já apresentava uma disfunção orgânica clínica nesse momento, uma vez que ainda é um momento muito precoce, ou se o paciente apresentava choque séptico, que já é um paciente que chegou com uma hipotensão ameaçadora da vida, a vida, uma vez que ainda é um momento muito inicial no quadro clínico do paciente. Diante disso, eu tenho 2 condutas possíveis. Coletar exames do kit sepsis e, pessoal, quero chamar a atenção para o e prescrever o antimicrobiano de acordo com o foco. Nas instituições, geralmente, os focos infecciosos têm guia empírico. Ou eu vou encerrar o atendimento. É aquilo que nós dissemos agora há pouco. Então, observe que a atribuição da enfermagem é a atribuição de controle de sinais vitais, cuidado do meu paciente. Identifiquei a suspeita, avisei o médico. O médico vai definir se é um quadro infeccioso. Se for, ele vai prescrever os exames do kit e o antimicrobiano. E aí eu tenho as boas práticas relacionadas a isso, que o antibiótico deve ser feito em até 1 hora e as hemoculturas devem ser coletadas antes do antibiótico, desde que não atrase em 1 hora a administração do mesmo. Por fim, eu vou tão somente avaliar se eu tenho alguma nova disfunção orgânica após a avaliação do meu paciente. Lembrar sempre, que é com isso que eu quero finalizar, que a sepsis ela tem 4 boas práticas. Primeira prática, administração de antibiótico de amplo espectro de acordo com o foco. Ou seja, de acordo com a minha microbiota suspeita. Então, é muito importante dados de serviços de controle de infecção hospitalar
para que esse médico faça essa antibiótica terapia de maneira assertiva. Segundo, eu preciso coletar hemoculturas, porque essa hemocultura vai me auxiliar a escalonar ou a descalonar esse esquema antimicrobiano desse meu paciente. E, claro, futuramente vai me auxiliar a montar o meu guia empírico. Terceira ação, coleta de lactato. A coleta de lactato ela deve ser realizada preferencialmente nesse mesmo momento da hemocultura, mas na primeira hora. E se ele tiver 2 vezes o valor de referência, eu tenho a indicação aqui para hidratação, que é o quarto ponto. Uma hidratação de 30 ml por quilo para pacientes que estão com lactato acima de 2 vezes o valor de referência ou pacientes que estão hipotensos. Então, essas são as 4 boas práticas a serem realizadas na primeira hora de atendimento de um paciente séptico. E assim, nós podemos, com essas boas práticas, já posso dizer que elas são custo-efetivas e também têm um impacto direto no desfecho desses pacientes, principalmente desfechos óbitos ou desfecho óbito, tá? Bem, eu espero ter auxiliado vocês com essa aula. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, você pode deixar o comentário aqui no canal mesmo, que nós estamos dispostos a discutir esse tema. O importante é discutir. Não esgotei o tema é muito complexo, amplo, mas minimamente aqui mostrei como é que se faz um atendimento de um paciente nesse nível de complexidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.